E é feito de tinta acrílica, né? É, orgânica. Tudo muito orgânico, muito natureza. E não pode tocar, tá? Don't touch, it's art. Eu não aguento, eu não aguento, eu não aguento, eu não aguento! Olá, aqui é Fabiana Pedroni e tá começando mais um Não Pode Chorar. Este é um derivado do Não Pode Tocar, no qual nos contamos algumas desventuras da vida e pensamos em maneiras de lidar com elas. Se você chegou até aqui e ainda não conhece o nosso podcast, nós temos 3 programas no nosso feed. O Pataquadas, com as principais notícias do mundo da arte, o Não Pode Chorar, que são os episódios oficiais, com ensaios, debates e entrevistas, e este que é o Não Pode Chorar. Nós estamos em todos os aplicativos para ouvir podcasts e também no Spotify, no Deezer, no iTunes, no YouTube, e dá para receber nossos episódios até por e-mail. Todas essas opções estão na descrição deste episódio, em notamanuscrita.com. Nós publicamos episódios novos todos os domingos, então escolhe a opção que mais for confortável, escuta os episódios das temporadas passadas e não perca o próximo. Aproveita que você está aí e compartilha esse episódio no Twitter, no Instagram, no Facebook, no Telegram, no WhatsApp ou qualquer outro canal. O podcast é uma mídia majoritariamente independente e a sua divulgação nos ajuda a chegar a mais pessoas. Só de avaliar a gente com 5 estrelinhas aí no aplicativo que você está usando já nos ajuda e muito. Você também pode seguir os nossos perfis no Twitter e no Instagram. A gente está lá como @nãopodetocar. E quem comanda esses perfis é o Tio e o nosso cão podcaster. Vai lá ganhar uns lambejos do Titi. Ah, lembre-se que o D do pod é mudo. Todas essas informações, assim como o link para o nosso PicPay, estão na descrição deste episódio, em notamanuscrita.com. Considere a possibilidade de nos apoiar financeiramente pelo PicPay. Pode ser com valor mensal de R$5 ou qualquer outra quantia esporádica. O nosso perfil no PicPay também é @nãopodetocar. Bom, chega de recados iniciais. Vamos para o episódio de hoje, no qual eu vou contar o que eu tenho feito para não me desencantar com o mundo. Um estalinho veio do telhado. Os filhotinhos de andorinha acordaram. Já era a hora do café da manhã deles, mas o dia nem tinha clareado. Veio um ventinho gelado pela fresta do telhado. Seria um defeito de telhado sem forro, mas era um charme útil para quando não se tem um despertador. Eu me viro na cama, dou as costas para a janela nessa esperança boba de voltar a dormir. Mas poucos minutos depois, o quarto já estava completamente claro. O banquete estava pronto, a passarinhada e as galinhas ciscando para tudo quanto é lado. Eu abro a janela, abro a porta. Cheirinho de chuva ainda tá no quintal. Fazer o café, cuidar da horta, capinar em volta dos pés de fruta, dar uma voltinha com os patos pelo quintal. Sim, eu passeio com os patos, eles adoram me seguir. Talvez hoje dê até tempo de fazer um queijinho. Mas antes eu quero dar uma volta pela mata, ver como que estão as mudas de árvore que plantei perto da nascente. Eu mal abro o portão e os cachorros já latem doidos para traçar o caminho. Como se eles soubessem para onde estão indo, né? Antes eu os deixava em casa, mas eles gostam tanto de passear no meio do mato que agora eu os carrego junto. Eu só fico bem esperta para eles não tentarem pegar nenhum tatu ou algum outro bicho, ou se meter no mato longe que possa ter cobra. Imagina se entram numa toca e não conseguem mais sair. Ai, que bom que choveu. O mato tá tão verdinho. Agora eu tenho que rir um pouco, porque mato nem sempre é uma coisa que a gente queira saudável na roça. Na maioria das vezes ele sufoca plantações ou fecha caminho, mas antes verdinho e alto do que aquele amarelo na secura que foi o ano passado. Vem, Tiwi, não é por aí não.
Aqui, Titi, a primeira mudinha. Nossa, essas mudas de árvores adoraram a chuva. Vou só tirar uns matinhos em volta do pé. Pode ir, Titi, pode ir dar mais uma volta, mas não vai longe não. Até parece que ele vai longe, dá uns passos e já olha me vigiando. Bicho medroso. Bom, mas tá certo, né? A gente nunca sabe o que esperar na roça. Pronto, primeira muda limpinha. Eu tava com medo dela ter morrido porque eu não pude vir aqui nos próximos... Eu não pude vir aqui, na verdade, no último mês e talvez eu não possa vir nos próximos meses. Tava com muito trabalho. Olha lá a outra muda. Tadinha, essa tá mais queimadinha. Mas tá viva, então tá bom. O que foi, Titi? Que porra é essa? Não era pra gente conseguir ver o outro morro daqui. Que clareira que é essa? Bom, vamos ver lá mais de perto. Não, eu não acredito. Pra quê, mano? Pra que faz uma merda dessas? Ai, o vizinho cortou uma árvore. Na verdade, algumas árvores do terreno dele fez um poço. Um poço não, né? Um açude, na verdade, desses de represa. A água que a gente divide já é tão pouca e frágil. Como que o cara me faz um açude? Ai, meu Deus, daqui uns anos já vai estar tudo seco. Um açude perto de nascente. Que é isso? E eu aqui plantando árvore apropriada para fazer a nascente aumentar e jorrar um pouquinho de água. Fala sério. Bom, mas deve ser por isso que ele plantou umas árvores de madeira de lei, daquelas que demoram décadas para cortar. Quando secar toda a água e ele não puder mais plantar flor nem verdura, vai deixar só as árvores aí para voltar um dia e cortar. Pior que soube que quando tentaram fazer uma denúncia sobre o uso de água, aconteceu um incêndio acidental no terreno de quem denunciou. Bom, prefiro não me envolver, eu acho. Ai, por hoje não. Vem, Titi, vamos voltar pra casa e... Vamos só ver as últimas mudas e vamos voltar logo pra casa. Mãe, você tá queimando alguma coisa? Pera, não, olha essa fumaceira. Tá vindo dos morros lá de trás de casa. Algum vizinho colocou fogo no pasto de novo. Eu não sei pra que colocar fogo pra preparar a terra pra plantar. Chega essa época do ano e é sempre a mesma coisa. Bom, a maioria já parou, né? Já faz uns anos, porque entendeu que é ruim. Você queima toda a vegetação, você queima tudo que há em cima da terra de proteção. Como que vai ser melhor? No começo tudo bem, porque os matinhos não crescem, mas depois também as plantas não crescem, não rende. E não é só uma questão de dinheiro, né? Mas sempre tem um que não acredita, que insiste. Ai. Quando eu era criança, os meus pais fizeram um acero enorme no morro aqui de trás, quando chegou essa época de queimadas. Acero é aquilo que a gente faz para evitar que a chama se espalhe. Você capina um pedaço de terra, de espaço, e o chão fica ali liso, né? Só com a terra e sem mato, porque muitas vezes o fogo ele se espalha pela folha seca, pelo mato, né? E eu nunca tinha visto um acero tão grande. Ele pediu para passar um trator, então era um pouco maior ainda do que uma estrada. E na época foi bem caro. E qual que não foi a surpresa de que nosso terreno pegou fogo e nós fomos denunciados?
Sim, você faz um acero para se proteger dos vizinhos e aí o seu terreno pega fogo e você consegue até controlar, apaga e tudo. E ainda tentam te incriminar como se você tivesse começado um incêndio. A gente teve que buscar um fiscal na capital, porque os de perto, né, tudo parente. O fiscal ficou de cara, porque a alegação era de que a gente tinha feito o acero e depois de ter colocado fogo, sabe? Colocou fogo, e aí para não ter problema, porque passou pro vizinho, a gente fez um acero. Bom, o fiscal, na verdade, ficou de cara, né? Porque ele viu que tinha cinzas sobre o acero, ou seja, o acero tinha sido feito depois do incêndio. E não tinha como o fogo ter talvez passado, né, de um lado para o outro, porque o acero era enorme. Então, um de nós havia colocado fogo no seu terreno e depois ido lá e colocado fogo no vizinho. Resultado, uma multa para o vizinho ter posto fogo no terreno dele, supostamente, porque eles continuaram alegando que era a gente. Isso já tem anos, mas o medo continua. Aqui na roça também tinha uma cooperativa muito legal de polpa de morango. Eles pegavam os morangos menorzinhos e mais docinhos dos produtores e beneficiavam em polpa. Esses pequenos que a gente não consegue vender nas caixas de morango que talvez você compre no supermercado. Era uma super estrutura. Eu adorava ir para lá, porque era uma fábrica e eu nunca tinha visto fábricas de perto. Eu era um cisco de gente, mas dava um jeito de carregar as caixas de morango e descarregar o caminhão para poder ir junto. Tinha umas esteiras, umas coisas que andavam sozinhas, eu achava aquilo muito legal. Mas hoje ela tá fechada. Um cara de uma família tradicional da região abriu uma fábrica de polpa bem perto. Ele pagava um pouquinho mais caro pela caixa. E aí não só por nome, por ser de uma família tradicional e não aquele que iniciou essa cooperativa, que era de fora, as pessoas começaram a vender para ele. E aí, é claro, a cooperativa quebrou. Sem concorrência, um pouquinho depois, o cara passou a pagar uma mixaria pela caixa de morango. Ficou ricaço, mas ele pagava muito menos por uma caixa de morango do que a cooperativa pagava. E nessa também, a Associação de Produtores quebrou. Selo de produção segura, blá blá blá, pra quê? Mas é isso. Eu vou parar com os causos por aqui. Eu imagino que vocês já tenham entendido onde eu quero chegar. Fugir da cidade cruel e ir para a roça bucólica e maravilhosa e tranquila é uma linda ilusão. Crimes ambientais, corrupção, racismo, violência doméstica, violência contra homossexuais, exploração de trabalho infantil, violência contra idosos, violência contra crianças. A lista é bem extensa, para dizer que não é porque o ser humano está cercado de matos fofinhos que ele vai se tornar também fofinho. Quando eu vim morar na cidade, eu ouvi muito isso. Ah, mas morar na roça que é bom. Eu quero mesmo ir morar na roça, ficar tranquilo. Cidade é um inferno. No começo eu até que ria e lembrava dos causos de um lá que baleou, meteu a bala no outro por causa de um açude. Não porque um deles estava a fim de proteger a natureza, mas porque desviou água, e água é preciosa num sistema de exploração da terra. Sem contar as tantas vezes que vimos uma pobreza que não conseguíamos solucionar. Quanto mais idealizávamos um lugar melhor, mais a gente afundava na realidade. Ciganos eram ladrões, a velhinha da casa de barro era macumbeira e matava a plantação quando jogava mal olhado, era homem que se casava com mulher que pegava no laço. Tanta coisa que eu ouvia quando criança que hoje eu sei que são crimes horrorosos. E não eram crimes dos ciganos ou das pessoas negras com religiosidade de matriz africana. Esses eram as vítimas e eu não tinha a menor ideia. Quando eu via uma cigana, eu saía correndo, morrendo de medo que eles fossem me roubar. Pode ser que uma ou outra galinha fosse roubada, mas pode ser também que essa uma galinha roubada seja o primeiro almoço de dias de uma família com 8 crianças. Essa realidade era muito dura e ainda é. E no começo, quando eu ouvia "quero muito ir morar na roça", eu ria. Mas com o tempo, eu fui esquecendo de toda essa realidade. Porque eu volto para a mesma roça, mas eu volto só de vez em quando. E isso quebra muita realidade, porque eu sou turista de uma mesma roça. Ah, Fabiana, mas trabalhar na roça é tranquilo. Dar aula que é uma loucura. Vai numa reunião de professores, vai ver o inferno que é. Uma que poderia muito bem ser um e-mail, mas tem que reunir todo mundo para juntar frustrações. E aí é um acusando o outro, é um tentando ali tirar os benefícios do outro. Não. Pior que isso, só o ambiente corporativo. É um querendo passar a perna no outro. Ninguém fica muitos anos na mesma empresa. Por que será? Porque senão dá suicídio. É suicídio ou é assassinato? Pera, não.
Vamos pensar aqui melhor. Pior mesmo é ser médico. Todos juram que você é um ser muito privilegiado, mas aí o sistema te tira até a equipe que paramenta a sala de cirurgia. Daí você tem que ajeitar tudo antes da cirurgia. Quando o paciente chega, você já está cansado. Você sabia disso? Que quando você pode entrar numa sala de cirurgia e o médico já está cansado e sem almoço e com as mãos tremendo? Olha que perigo! E se a gente for pensar em relacionamentos amorosos? Você tá ali junto, há anos, numa parceria, e descobre que tem uma bactéria vaginal incomum que só tem cadáveres. Aí você descobre que seu marido fiel praticava necrofilia. Eu poderia novamente dar muitos e muitos exemplos até ficarmos todos muito mais deprimidos do que já estamos. Acho que depois que num rumo político bizarro que o Brasil tomou, depois da pandemia, massacre de indígenas, queimadas por todo lado, eu não tenho muito mais a dizer que seja surpresa para essa ilusão romântica que a gente criou sobre a vida. Eu não sei vocês, mas eu fui educada num berço de ideologia e expectativas com um mundo maravilhoso que não existe nem em 10%. A vida humana foi um grande tapa na cara. Opa, a vida adulta, tá vendo como a gente pensa a vida humana? Porque tudo isso é um grande tapa na cara. Eu ainda tento me acostumar com isso, mas nem sempre é fácil. Saber que há pessoas ruins e cruéis porque elas querem ser cruéis, me destrói muito por dentro. Isso não significa que eu não me inclua na mesma sociedade. Quantas vezes que eu também não fui racista, homofóbica ou gordofóbica? Quantas vezes, desde a infância romantizada, eu também não coloquei fogo no pasto? Pelo menos que eu lembre 2 vezes. Deus, quer dizer, mesmo dentro de uma ideologia preciosa em relação com a natureza, em relação com os seres humanos, com os animais, eu coloquei fogo num pasto. E na minha perna, né? Porque bateu um vento e a sacola que eu tava pegando pra jogar fogo, que você põe quando você é um produtor menor, você coloca fogo numa sacola e sai pingando pelo pasto esperando que ele pegue fogo. É muito bizarro. E aí bateu um vento, aconteceu que a sacola grudou na minha perna, eu queimei o mato, mas também me queimei a perna. Viver é uma coisa muito bizarra. Não dá pra romantizar nada. Nem o romantismo, até o romantismo deu errado. Bom, mas este é um Não Pode Chorar, certo? E com todos esses resmungos, com toda essa desilusão com o ser humano, com o mundo, eu me pergunto, como não perder o encantamento? Quando eu comecei a me aproximar de livros infantis, eu não imaginava que a proporção que eles ganhariam no meu entendimento de mundo seria tão grande. Parece clichê dizer que as crianças são nossas esperanças, mas é isso. Alguns livros infantis me deram essa força para não perder o encanto com o mundo. Uma árvore que pode estar cortada, ela brota com ainda mais força e ainda vai lá reclamar com aquele que a cortou. Por que você fez isso? Uma gota azul que cai do céu, vira piscina de pássaros, vira mar, vira abundância e inunda toda a página. Os livros infantis, eles carregam a linguagem que eles sofrem do preconceito em relação a essa vida adulta, ou seja, que eles são um conteúdo menor, que eles são um conteúdo menor, que eles podem carregar ali algo que é romantizado ou que é cheio de moralidade vazia para a construção de uma sociedade que replica todos esses entendimentos de mundo que eu estava dizendo antes. E pensa em entendimento de mundo como você se relaciona com os outros, como você lida com o dinheiro indiretamente, por mais que muitas vezes os livros infantis não falem de lucro, de capital, mas tudo que ele abarca ali de conceito, ele está falando de o que a gente valoriza no mundo. E aí, lógico, pode muito dar errado, como pode dar muito certo, nesse sentido de pensar um mundo um pouco melhor, com mais empatia e que não destrua exatamente a natureza como a gente está fazendo agora. E foi aí que eu me deparei com vários livros, e que são muitos livros muito mais interessantes do que aqueles que a gente imaginaria, quando a gente pensa que esses livros eles se encontram dentro de um mercado que também gira em torno do capital. Eu acho que vamos fazer o seguinte, eu vou ler só um pouquinho de um dos livros infantis, e aí pensando que quando a gente fala de livros infantis, a gente fala de uma narrativa que ela lida muito com o texto e com a imagem. Aqui, como a gente está lidando com podcast, vocês não vão ver exatamente a imagem, mas só da carga narrativa de alguns desses livros já dá para ter uma ideia de o quanto que esses livros eles conseguem fazer com que a gente não se desencante com o mundo. Bom, o livro se chama Apesar de Tudo. Ele é do Di Pacho, que é um escritor e ilustrador argentino, se eu não me engano.
Ele conta a história de 2 pinguins. E aí imaginem que você está com um livro aberto. Esse livro tem a página da esquerda e a página da direita. E a narrativa começa assim: estava sozinho, escrito na página da esquerda. Mas em todas as 2 páginas do livro tem vários pinguins. Ou seja, você tem um pinguim que está sozinho no meio de vários outros pinguins. Não é porque a gente está em companhia que a gente não se sinta sozinho. E aí na outra página, as 2 folhas estão brancas, de fundo completamente branco, e tem 2 pinguins, um em cada página. O da esquerda diz: "E te encontrei". A legenda está no mesmo lado que a legenda anterior estava, ou seja, este pinguim agora isolado era aquele que estava sozinho. E aí ele diz: "Não sei se fui eu que te encontrei ou você que me encontrou". Na transição dessas 2 narrativas, não sei se fui eu que te encontrei, o pinguim que estava na página do lado vai para a mesma página que ele. E aí na outra, quando ele diz ou você que me encontrou, é ele que sai da página dele e vai para outra. Ou seja, você tem um deslocamento de personagens pela página, uma complexidade de discurso visual, mas que diz que não dá para ficar parado e a gente não sabe exatamente como que a gente se aproxima das pessoas. Na próxima página ele diz: nós decidimos caminhar juntos. E aí eles caminham numa linha e diz: nos conhecer, aproveitar e viver. O sol que era pequenininho na página branca vai ficando maior e maior. E quando os problemas aparecem, nós os enfrentamos juntos. Nessa página, a esquerda está completamente amarela. Toda a página esquerda amarela. E os 2 estão no cantinho direito da página do livro e diz: nós os enfrentamos juntos. E eles estão pequenininhos, porque os problemas são enormes. Eles tomam a página inteira. Ele disse, nós os enfrentamos juntos, tentando nos desviar desses problemas. Nem sempre é fácil. E aí surge um grande risco na página que separa os 2. Fica um de cada lado das 2 páginas. Às vezes é mais difícil do que imaginamos. E esse risco toma toda a página. E tudo se despedaça. Esse risquinho que era fino, como de carvão, agora é grosso, como de um grande rastro de tinta. E nos afastamos. Esse rastro de tinta começa a tomar toda a página e vai separando os 2. E nos perdemos. Agora o rastro de tinta tomou toda a página da esquerda e deixou um dos pinguins isolado no cantinho da direita. E o outro sumiu. Mas apesar de tudo, a coragem, a perseverança, estou passando as páginas, a paciência e a resistência nos leva adiante. Esse pinguim que estava no cantinho da página direita, ele atravessa, nadando, todo esse mar cinza, que era a abertura, na verdade, entre 2 placas de gelo. Para conseguir o que desejamos, lutar pelo que amamos e amar as lutas, esse pinguim continua correndo pela página, tentando encontrar o outro. E aí ele o encontra, um em cada página. Seguindo juntos, ele atravessa a página e se encontra na mesma página que o amigo dele. Juntos, apesar de tudo. Nessa última página, ele se encontra de mãos dadas com um amigo e na direita, todo aquele problema amarelo gigantesco ainda continua lá, na outra página. Mas eles seguem juntos, apesar de tudo. Eu não sei se deu exatamente para vocês conseguirem visualizar essa história, mas pensem como que é uma história que fala de encontros, de você estar junto, de você estar em sociedade, de você querer estar junto, de superar problemas, de continuar resistindo e que você só consegue resistir a problemas se você estiver junto. A gente tem vários livros infantis que guardam narrativas que vão dizer desse encontro ou que vão dizer de um separar-se e de um encontrar-se depois, como O Leão e o Pássaro, da Marianne Dubuc, com a tradução da Ana Caperuto, que é um livro também muito interessante, que a gente até fez uma resenha no site notamanuscrita.com essas últimas semanas, que fala a história de um leão e de um pássaro que se encontram, porque o pássaro está machucado, o leão cuida dele, atravessa o inverno com ele, só que um dia o pássaro vai embora, mas em algum momento o pássaro volta, ele sempre volta quando chega a primavera. Quer dizer, a gente tem essas narrativas de retorno, assim como Os Pássaros de Germano Zulo e Albertini, que conta também essa história de um pássaro que não consegue, que ele vai embora e volta, mas é um pássaro que não conseguia voar porque talvez ele não sabia. E aí um humano que o ajuda a voar. Sabe quantas histórias infantis usam essa narrativa de pássaro para falar justamente de esse voar, dessa liberdade, desse deixar-se ir, e ao mesmo tempo encontrar um outro mundo, viver nesse mundo, aprender com ele e voltar para suas origens.
Assim como O Pássaro Encantado, da Eliane Potiguara, e ilustrado pela Aline Abreu, que fala de como os pássaros, de como esse pássaro encantado fala dessa ancestralidade, que fala do encontrar-se com uma tradição, com o mundo da natureza, daquilo que nos traz até aqui, sabe? Todos esses livros infantis que eu tô falando, e tantos outros, para mim eles foram nesse sentido uma abertura de se pensar com uma certa esperança de como que a gente encontra o mundo, como que a gente consegue se aproximar com o outro e se aproximar com o mundo. Muitas vezes eu ouvia isso, né, de livros infantis são livros que são destinados a um público infantil. Sim, com certeza um dos primeiros pontos da narrativa ou de interesse é o público infantil, mas isso não nos exclui como sociedade. Quantas vezes a gente, dentro da família, dos amigos, você compra um livro e não pensa a respeito do quanto aquela narrativa pode ser importante, do quanto ela pode ser interessante para você também. Porque no dia a dia, em todas essas situações ruins que a gente vai vivendo, que a gente vai se desiludindo com as pessoas, que a gente vai se encontrando numa areia movediça que vai nos envolvendo, sabe? E você imagina que, nossa, ninguém mais presta, tudo tá errado, tudo tá muito errado. É uma pessoa atacando a outra e você se vê naquelas situações que você não sabe exatamente como agir. E para você sobreviver, você ou tem que se desviar muito bem e ainda sobreviver, ou você acaba às vezes tendo que atacar o outro em defesa. São relações muito complexas e que não deveriam ser assim. O quanto que um livro infantil ou qualquer outra relação com o mundo, que seja do detalhe, que seja algo que te dá aquela pequena centelha de esperança, pode ser na verdade uma forma de você mesmo não se desencantar com esse mundo, de você continuar se encantando com ele. Pode ser aquela ida numa mercearia pequenininha que você vai ouvir uma avó contando os causos do dia, pode ser um livro infantil, pode ser uma música, pode ser tudo aquilo que você recorre quando você tá triste. E aí lembrando do episódio de um dos Não Pode Chorar, né, que a gente fez sobre conforto, né, obra conforto, aquilo que você recorre quando você está mal. Mas por que recorrer a essas coisas só quando a gente está muito mal? Por que não consumir? Por que não valorizar? Não divulgar produções que são interessantes e que podem trazer esse encantamento para o outro a partir da sua experiência? E por que não expandir essa experiência de encantamento daquele pequeno momento que você viu aquela narrativa e falou, nossa, que legal, e você riu daquilo? Por que não expandir isso para o seu dia a dia, sabe? É muito difícil, às vezes, a gente não ser negativo porque a gente está em volta dessa narrativa ruim que está acontecendo com uma força muito maior agora. Mas não quer dizer que essa narrativa exista, que ela precise tomar conta não só do nosso dia a dia, ou também do modo como a gente pensa o mundo. Esse encantamento com o mundo, ele vem de pequenas coisas, ele vem de pequenos detalhes que a gente amplia para todo momento. É fácil? Não, com certeza não é. Mas, por exemplo, pensando como esses livros infantis, eles tomaram o meu dia a dia, lógico, eles tornaram também pesquisa do doutorado, mas ao mesmo tempo, toda vez que eu vejo uma situação ruim, que eu percebo, né? Aí eu sendo capacitista, tá vendo? Como que as relações elas são complicadas, a nossa própria linguagem é complicada, mas toda vez que eu percebo uma relação que ela me faz mal, que ela faz mal pro outro, muitas vezes eu tô ali fazendo link com livros infantis, sabe? Uma pessoa que tá falando sobre separação, como que esse processo é difícil, como que as crianças estão sofrendo. Eu lembro do livro Lá e Aqui, do Odilon Moraes e da Carolina Moreira, que é um livro muito, muito interessante, que fala desse processo de separação, né? Que a casa afunda, tudo afunda, mas você se muda e recebe 2 casas, e você está sempre dentro de casa, mesmo nessas 2 casas. E é uma narrativa muito sensível. Então, como que coisas que você gosta, elas podem não só te tranquilizar, mas te fazer perceber que há pessoas produzindo essas coisas. Essas pessoas que escrevem esses livros infantis, que ilustram o livro infantil, que fazem a tradução, que se envolvem no projeto de diagramação, em todo o processo de feitura de um objeto do seu dia a dia, essas pessoas também estão ainda encantadas pelo mundo e estão buscando esse encantamento.
Antes eu não entendia muito bem isso, antes de começar a pesquisar livros infantis, mas isso começou a se expandir para outras produções. Quem será que está envolvido com esse podcast? Quem será que está envolvido com esse projeto que fala da presença de mulheres podcasters na podosfera? O que será que essa pessoa está trabalhando? O que será que essa pessoa está produzindo além disso que eu já tenho contato? Sabe, e criando essas redes de aproximação, de consumir aquilo que você sabe que te faz bem. Por que a gente vai continuar consumindo livros que são livros que muitas vezes são machistas, que trazem uma série de conceitos, uma série de valores que a gente, na verdade, não valoriza? E a gente compra porque a gente é impulsionado por uma propaganda vazia. Isso se aplica a qualquer outro tipo de experiência, qualquer outro tipo de produção. Então, uma das formas de se encantar com o mundo é conhecer o mundo. E a conhecer o mundo por aquilo que te reverbera de bom e não por aquilo que te traz uma sensação ruim, que você sabe que está errado. Esse programa está ficando um pouco meio coach, mas essa não é a intenção. Entendam, coach também pode ser muito problemático. A ideia aqui é fazer uma fala da gente pensar como que existem coisas que podem nos aproximar do mundo e que podem continuar nos encantando. E essas coisas existem. O problema é que muitas vezes a gente deixa de percebê-las no nosso dia a dia, deixa de percebê-las como existentes, porque a gente é soterrado por uma desilusão. E quanto mais a gente se desilude, mais a gente não quer levantar da cama, mais a gente desanima do trabalho, mais a gente desanima da pesquisa, mais a gente desanima de tudo que a gente faz no dia a dia, até mesmo de cozinhar, e não compreende que pode ser que tenha algum livro infantil, pode ser que tenha alguma música, algum dorama, alguma outra produção cultural, alguma outra relação com o dia a dia que te faça pensar a comida como algo prazeroso novamente. E essa é a minha esperança, de que a gente continue se encantando com o mundo, porque o mundo, ele é, sim, encantador. Encerrando mais um Não Pode Chorar. Se você concorda ou discorda das ideias que eu apresentei, por favor, fala com a gente. Eu sei que muitas vezes o Não Pode Chorar ele começa com um resmungo estranho, ele toma caminhos estranhos, mas é justamente isso. A vida é muito esquisita e a gente precisa dar uma certa alinhada nela e encontrar esses fios narrativos que falam de uma história um pouco mais agradável pra gente continuar conseguindo a viver nesse mundo. Bom, vocês podem falar com a gente lá no Twitter e no Instagram como @nãopodetocar e por e-mail também, nãopodetocar@gmail.com. Lembre-se que o D de pod é mudo. Os demais perfis dos participantes do Não Pode Tocar estão todos linkados na postagem deste episódio, assim como outras referências dos livros infantis que eu falei aqui. Talvez eu até coloque outros que não deu tempo de conversar sobre eles. Por exemplo, O Sem Fim, da Marilda Castanha. Gente, esse livro é lindo. É um livro-imagem que fala dessa expectativa que você tem de que um lenhador corte uma madeira, uma árvore, e no final das contas ele tá ali plantando outras árvores, porque ele não era exatamente um lenhador. É um livro muito, muito lindo. E é um livro composto só por imagens. Aí, tá vendo? Eu tô tentando encerrar o Não Pode Tocar, o Não Pode Chorar, na verdade. E eu não consigo. Porque a gente tem tantas coisas no dia a dia que a gente quer falar. E a gente fala muito, muito rápido. Muito, muito empolgado. Porque é justamente isso. Uma vontade de, novamente, continuar se encantando com o mundo. Bom... No final dessa postagem, então, vocês conseguem encontrar todos esses materiais. Acesse notamanuscrita.com e confere lá essas informações e outros contos, crônicas, críticas, resenhas, inclusive resenhas de algum desses livros infantis. Vocês vão encontrar também lá no final dessa postagem, assim como Nota Manuscrita, o link para o nosso perfil no PicPay. Considere a possibilidade de contribuir financeiramente com a gente, tanto no valor mensal de R$5 ou de R$2 ou de R$1 ou qualquer outro valor esporádico. O nosso perfil do PicPay também é @nãopodetocar, com demudo. Por hoje é só, se nada der muito errado, semana que vem a gente tá aqui de volta. Valeu, tchau, tchau!